Hoje, vamos falar de um assunto que talvez você nunca tenha parado para pensar. Como funciona a morte no Nasoverse? Pode parecer um tema comum, mas será que vocês sabem mesmo como que os mundos desse universo trabalham em cima disso? Será que os olhos místicos podem matar tudo mesmo, ou tem um limite? Nesse vídeo eu vou esclarecer alguns pontos que já me perguntaram em vídeos aqui no canal. Mas antes, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sino de Avalon e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Sua presença é mais que bem-vinda. Sem enrolação, vem comigo, porque hoje eu vou esclarecer algumas questões para vocês. Um dos maiores temores do homem, e a única certeza que temos na vida, a partir do momento que nos tornamos conscientes sobre a realidade, a morte. A morte é um conceito que é trabalhado em quase todas as obras, e cada universo vai trazer uma filosofia diferente, uma ideia por trás daquilo que nós pensamos a respeito. Afinal, não importa quanto tempo nós vivemos, e sim como gastamos esse tempo na nossa jornada terrena. As pessoas morrem quando são mortas. E como eu disse, a morte pode ser adaptada de diversas formas, podendo ser uma entidade que vem anunciar o fim, um conceito que separa a realidade do mundo físico, com a passagem para outro mundo metafísico, ou em alguns casos, um conceito mais abstrato, que pode variar em relação ao que entendemos sobre a morte. Pois na nossa visão, morrer significa o fim de tudo, mas não só isso. Para nós, seres espirituais como divindades ou outras entidades metafísicas são completamente imunes a esse tipo de conceito. Mas nada impede que a ficção trabalhe de formas mais profundas tudo isso que eu falei. E no Nasoverse, a morte é algo que é conceituado de uma forma bem interessante e um pouco mais complexa. No Nasoverse, o conceito de morte pode variar, dependendo da categoria de seres que estamos falando. Alguns carecem desse tal conceito de morte, como a Tiamat, uma criatura poderosa. Mas afinal, como funciona essa questão dentro do universo do Naso? Bom, normalmente, toda existência que tem um início deve ter um fim, um tempo final definido, a partir do ponto de sua criação. É isso que é chamado de conceito de morte, algo que todos os seres vivos possuem, como animais, seres humanos e também os seres de fantasia, gravados nas mitologias. Mas isso não se limita apenas a seres vivos. O conceito de morte no Nasoverse é um pouco mais amplo, aplicando-se a seres não vivos, como pensamos tradicionalmente. O conceito de morte se aplica a espíritos mortos, espíritos sem vida, objetos e a estruturas inanimadas, como cadeiras, paredes e outros. Ele se aplica a coisas que não têm formas concretas, como poderes oculares, magicraft, doenças e até bondage fields, campos delimitados. E para quem não sabe, o que é um campo delimitado? É algo parecido a realidades marmorizadas, mas diferente em suas aplicações. Em termos técnicos, ambos servem para criar um espaço definido pelo seu portador. No entanto, suas aplicações são diferentes. Uma delas é que a realidade marmorizada é o reflexo espelhado do mundo interno de seu portador, que é trazido para dentro da realidade, e seu efeito é temporário, de acordo com os seus níveis. Já o Bondage Field é uma barreira de proteção, que também altera as leis da realidade em certo nível, e dependendo de como ele foi implantado, ele pode até mesmo ser permanente. Normalmente, eles são usados pelos magos como barreiras para proteger seus territórios, como prédios ou outros locais que eles queiram definir como sua área. Bom, os elementos da natureza também não estão de fora do conceito de morte. O próprio ar ou forças da natureza, como tempestades e tufões, também podem ser mortos. No entanto, existe uma diferença para esse caso. Embora seja possível impor o conceito de morte para dispersá-los, é impossível matar completamente o fenômeno natural em si. Por exemplo, embora seja possível alguém acabar com uma tempestade individual, aplicar o conceito de morte ao próprio conceito de tempestade é algo impossível, ou seja, matar a tempestade de forma definitiva. Além desses conceitos, existem aqueles que são portadores dos olhos místicos de percepção da morte e podem interagir com aqueles que possuem o conceito de morte. Já que nesse caso, aqueles que possuem esses olhos são capazes de enxergar o que é chamado de linhas de morte, e também os chamados pontos de morte, que podem existir em seres ou objetos. Romper essas linhas, ou atingir esses pontos, é o mesmo que cortar o limite de vida útil estabelecido em cada objeto ou ser desde o seu nascimento, o que torna impossível a cura e a reversão usando métodos normais.
A nossa Funny Vamp, Arquade, conseguiu se reconstruir após ser atacada por Tono, por ser uma verdadeira ancestral, e mesmo assim, ela enfraqueceu muito ao se regenerar. Porém, esses olhos não servirão de nada contra aqueles que não carregam em si o conceito de morte, sendo de fato imortais. Como por exemplo, a Tiamat, Ort, Archetype e todos os Ultimates, os seres mais poderosos de cada planeta. Para matar seres como esses, é necessário que o conceito de morte seja aplicado em suas existências. É por isso que o Gilgamesh, sozinho contra a Tiamat, ou a Kétis, junto com a Ishtar em suas formas originais, ou qualquer outro poder da Mesopotâmia, não seriam capazes de derrotar a Tiamat, porque simplesmente ela não pode morrer. Para isso, o Hassan apareceu no roteiro de Babilônia. Assim como a Bene Enima apareceu contra o Ort no Lost Belt, pois esses dois personagens têm a habilidade rara de colocar a morte na existência de seres que não a possuem. Inclusive, a Bene Enima aprendeu isso com o próprio Hassan, e foi isso que facilitou a derrota do Ort. E tem mais, os Ultimate Ones não só não possuem o conceito de morte, como também não possuem o conceito de dano. Para causar dano em um Ultimate One, o ataque terá que ser algo que vai além do senso comum que existe no planeta. Tudo que existe no planeta é incapaz de ferir um Ultimate One, e mesmo que algo assim exista, sua morte não será permanente, eles voltam a viver. Por isso que Arquade conseguiu retornar, mesmo sendo despedaçada por Tono, porque além de ser uma ancestral, ela carrega em si a natureza de Gaia. E aliás, o Tono só conseguiu despedaçar ela, porque em Tsukihime estamos falando da Arquade base. Como Archetype, onde ela é considerada uma suprema, a Shiki não conseguiu sequer ver linhas de morte nela, afirmando que ela não possui morte. Lembrando que os olhos da Shiki são muito superiores aos olhos do Tono. Os olhos dela são capazes de ver a raiz na sua forma mais profunda, e ainda assim foram insuficientes para ver a morte na Archetype. Para quem subestima a minha princesa ancestral e diz que quem fala que ela é uma das mais fortes é fanboy de Tsukihime, tá aí. Imagina enfrentar um ser que não sofre dano e nem morte, e que pode alterar o ambiente ao redor, manipular a atmosfera da realidade e ainda enfraquecer seus adversários. De fato, eu acho que a Arqueida deve ser fraca, com certeza. Em relação aos olhos místicos, existe um fator muito curioso para entendê-lo, pois os olhos de percepção da morte só verá a morte, segundo o que o seu portador considera estar vivo. Por exemplo, se a Shiki ver um telefone e notar que ele está funcionando, vivo, entre aspas, ela poderá matar esse telefone. No entanto, se o telefone não estiver funcionando e ela definir como uma coisa não viva, ainda que sua estrutura esteja intacta, ela não verá as linhas. É isso que é chamado de conceito. A realidade é moldada por aquilo que o indivíduo crê ou estabelece. Se uma determinada criatura não sabe definir ou não possui consciência do que é estar vivo ou morto, ela não terá a morte em si. É por isso que o Ort, os Ultimates e outros não possuem morte, porque essas criaturas não sabem ou não possuem o significado de morte. Portanto, eles não têm essas linhas, pois a morte para eles não existe como conceito. Isso é o que define o termo conceitual para tudo no Nasoverse. Ishtar pode acreditar que está disparando o planeta Vênus, e com isso, criar um fantasma nobre com a imagem do planeta. Uma anedota de seu mito, uma crença que os povos tinham em relação a ela. Seu fantasma nobre é apenas o conceito de Vênus, e não o planeta Vênus verdadeiro. Um outro exemplo é a Avalon, que estaria no centro da Terra. Como um mundo de mistério, Avalon não existe como um conceito físico, mas como um conceito de fantasia e mistério. Para os humanos, o que existe no centro da Terra é o núcleo da Terra. Então, por mais que alguém escave a Terra fisicamente, o local que será alcançado é esse núcleo, pois é assim que a humanidade acredita e estabeleceu. A morte no Nasoverse funciona do mesmo jeito, igual ao planeta Vênus da Ishtar e tantos outros fenômenos, como os meteoros do Odin. Seres como os humanos, que sabem o que é a morte e que sabem que todas as coisas físicas possuem um fim, acabam moldando a realidade dessa forma. Por isso, os humanos carregam consigo o conceito de morte, que define que todas as coisas têm o seu início e o seu fim. Daí se define a morte conceitual, quando um ser consegue definir o que está vivo e o que está morto. Se o ser não consegue definir isso, logo, a morte não existe para ele como algo factual. E nesse caso, ainda que ele seja morto de alguma forma, como nós entendemos a morte, ele ainda continuará a existir ou retornar a viver, como no caso da Arquade e os Ultimates. Como bem dito em Tsukihime Remake, tudo neste mundo, do ponto de vista humano, deve ter um início e um fim. Ainda que o ser tenha uma vida maior que a do universo, ele chegará ao fim de sua vida útil, não importa o quão longa ela seja.
Espero que todos tenham entendido, mas se houverem dúvidas, deixe nos comentários que eu vou estar lendo tudo que vocês escrevem. E se você quer aprender a desenhar e não sabe por onde começar ou acha que não pode aprender, no primeiro comentário fixado estarei divulgando um curso que vai te ajudar, seja você que é um iniciante ou você que já sabe alguma coisa e quer apenas melhorar. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado e não deixe passar essa oportunidade. Essa é a chance para você lapidar o seu talento. Agora, eu me despeço, agradecendo a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos aqueles que enviaram esse vídeo para seus amigos. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!